capítulo 12 do livro de Lucas vai falar assim: ajuntando-se, entretanto, uma inumerável multidão de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de ter tirado a vida, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque o Espírito Santo na mesma hora vos ensinará o que vos convém a falar. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. E lhes propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas lhe disse Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, na vossa solicitude, pode acrescentar à sua estatura um côvado? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé?
Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque todas essas coisas procuram as nações do mundo. Mas vosso Pai sabe que necessitais essas coisas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca se acabe, onde ladrão não chegue e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília ou na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabem, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Então disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Porque a qualquer que for dado muito, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Eu vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Digo-vos que não, mas antes trazer dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. E ele dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem a chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento do sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e da terra, e como não sabeis então discernir este tempo? E por que também vós mesmos não julgais o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que ele te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te encerre na prisão. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil. Capítulo 12 de Lucas. O Senhor vai falar sobre temor ao Senhor Todo-Poderoso. Quando nós entendemos que Deus, Ele é dono de todas as coisas,
Quando nós entendemos que Deus é onisciente, onipresente, e Ele sabe, conhece tudo o que há em nós. Quando nós entendemos que o Senhor que nos criou e o Senhor fez um caminho para nós. Porém, muitas vezes nós desviamos-nos deste caminho. E o caminho onde nós traçamos e trilhamos é um caminho onde nós, muitas vezes, não enxergamos a nossa queda. Muitas vezes não enxergamos o nosso pecado. E muitas vezes não entendemos o agir de Deus sobre nós. Quantas vezes somos fracos por não conhecermos a palavra de Deus? Quantas vezes agimos diferente daquilo que Deus nos ordena? Quantas vezes nos posicionamos diante daquilo que Deus não mandou fazer? Quando nós, assim como Davi, colocamos os nossos joelhos para pedir a orientação de Deus, aquilo que Deus quer para nós. Porque se nós observarmos, capítulo 12 de Lucas vai falar sobre a cobiça. Vai falar sobre o fermento, sobre as preocupações, sobre a ansiedade, sobre as riquezas. Tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós almejamos, porque muitas vezes buscamos aquilo que nós podemos enxergar. Muitas vezes buscamos as coisas que nós podemos apalpar. Mas quando nós falamos do mundo espiritual, nós estamos falando que Jesus, ele não pediu para que nós não fôssemos ricos. Jesus, ele não pediu para que nós não vivêssemos aqui neste mundo como se deve caminhar. Mas ele veio ensinar que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus. E o que isso indica? Indica que quando nós buscamos o reino, nós entendemos como Deus quer que nós andemos aqui na terra. Quando Deus fala para a gente vigiar, é para que a gente entenda que quando eu prejudico o próximo, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que quando nós não cumprimos a vontade dele, o mandamento dele, nós estamos nos desviando do caminho do Senhor. Quando nós não entendemos aquilo que Deus quer de nós, porque o que é querer? O que é o querer de Deus? O querer de Deus é que nós sejamos verdadeiros com Ele. Porque sim, nós temos que admitir os nossos erros, mas onde nós vamos encontrar as respostas que vai fazer com que o nosso coração esteja voltado à palavra de Deus, à verdade única sobre aquilo que nos aflige, sobre a dor que nos atormenta, sobre o pecado que nos assola. A nossa luta é muito mais do que bens materiais. A nossa luta é muito mais do que viver com fartura, com abundância, mas a nossa luta, primeiramente, ela é espiritual. Primeiramente, nós temos que entender que existe uma raiz de maldade dentro de nós, vinda de gerações e gerações, por causa do pecado. E quando nós entendemos que existe uma raiz do mal e que nós precisamos vencer essa raiz através da palavra, nós entendemos que o nosso temor é somente a Deus. Nós devemos temer ao Senhor. E quantas pessoas estão afastadas de Deus? Quantas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas, elas não querem ser servas de Deus? Quantas pessoas não estão nem aí para pregar o evangelho, para anunciar a palavra? E é isso que Jesus fala. Jesus fala para nós buscarmos o reino. E o que é buscar o reino? O reino é a palavra de Deus. O reino é entender que nós não devemos ficar preocupados, porque Deus, ele vai nos dar todas as coisas. O reino é entender que Jesus fala que nós precisamos nos arrepender.
O reino é que Deus fala que nós precisamos amar os nossos inimigos, amar o próximo, perdoar. O reino é entender que o Espírito Santo ensina-nos todas as coisas e que nós precisamos colocar o nosso coração diante da presença de Deus e falar para Ele: Pai, eu erro, eu peco, eu sei que estou falhando e sei que algo não está bom, algo tem uma raiz maldosa dentro de mim e eu quero mudar. Eu quero transformação, eu quero ressurreição nas áreas da minha vida, eu quero apreciar os seus mandamentos, cumprir a sua palavra, que os seus sonhos não sejam perdidos, que os seus sonhos sejam realizados, que você obtenha força diante dessa palavra e que o Senhor te guie para os anjos que Ele já preparou para você. Que você seja guiado para ser próspero, abundante. Mas primeiro precisamos buscar esse reino, a verdade da palavra. Que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça, do juízo. E que o Espírito Santo venha se revelar em você para que você possa cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida. Porque Ele é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Porque Ele é a verdade, mesmo que nós sejamos a mentira. E nós precisamos reconhecer que Ele é tudo em nós. E que sem Ele nada nós podemos fazer. Que essa palavra edifique a sua vida e a sua casa. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.